Para mim é motivo de grande alegria poder estar aqui e dar o pontapé inicial na nossa temporada 2026, com a apresentação oficial, ladeado aqui com o meu vice-presidente executivo, Dr. André Chalub, em poder apresentar o professor Dico Uli, juntamente com o auxiliar técnico, o professor Felipe Lins, que vão estar conduzindo o trabalho do nosso elenco nessa temporada 2026. Então, queria dar as boas-vindas para o senhor professor, também para o Felipe, e dizer à nação alvinegra que estamos aqui prontos, preparados, convictos de nossa responsabilidade e vamos, com certeza, buscar um 2026 com muitas vitórias e conquistas. Fiquem à vontade, todos da imprensa, professor Dico, ou para fazer a pergunta para qualquer um. Professor Dico Uli, Nazaré Silva aqui, Rádio Vida FM, seja bem-vindo a Arapiraca. A indagação inicial é o que levou você a aceitar a proposta do time do Asa para vir comandar o Gigante na temporada 2026. Fala um pouquinho também de sua trajetória, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao presidente Rogério, vice-presidente Chalub, toda a diretoria do Asa. Estou muito feliz e muito satisfeito por ter chegado a esse acordo com o Asa. Foi uma negociação até muito simples, muito rápida, porque quem está no futebol e acompanha o trabalho que é feito aqui no Asa sabe da seriedade. O trabalho que o Asa vem fazendo já há muito tempo e que vem dando frutos. A gente sabe que o futebol, infelizmente, muitas vezes é avaliado só pelo resultado final. Mas nós que estamos no futebol, que temos convicções e acreditamos e sabemos o que é feito, entendemos que o trabalho aqui é um trabalho muito sério, muito planejado, e eu tive mais certeza disso ainda nos primeiros contatos que eu tive com a diretoria e chegando aqui no CT hoje. Então, foi muito rápido a negociação, eu tinha o contato e negociação aberta com outros clubes, mas quando houve o contato com o presidente, externei a ele a minha vontade de estar aqui no Asa, por tudo que eu falei, pela organização, pelo planejamento, pela grandeza do time, pela torcida que chega muito junto e que apoia demais, e também pelo calendário que nós temos ano que vem. Sabemos que vai ser um ano muito desafiador, mas que eu tenho certeza que com o trabalho, com o planejamento que nós já estamos fazendo aqui, acreditamos muito que teremos um ano de sucesso. Professor Eduardo Cardeal, Rádio NN e NN Play. Você foi auxiliar técnico do Dado Cavalcante por um bom tempo e o Dado destacou muitas qualidades no seu perfil, na liderança de grupo também. Você foi técnico do Retrô há um bom tempo, foi quando você teve a ascensão como técnico, até então você era auxiliar técnico, né? E aí eu queria que você falasse qual o teu perfil dentro de campo e qual o perfil de lidar com jogadores e com a direção no extracampo. E mais uma pergunta dessa é que o Asa vem numa pressão já há alguns anos sem títulos. É preciso administrar bem essa pressão extra-campo e dentro de campo também? Eu tive uma grande experiência, trabalhando com o Dado Cavalcante na primeira divisão no Bahia, onde eu pude evoluir demais como profissional, sem dúvida nenhuma. Foi uma das maiores experiências como profissional. Eu tenho um perfil, um estilo de liderança, de muita cobrança. Eu sou um treinador que cobro demais dos jogadores. Eu acho que não tem como ser diferente. No futebol hoje exige muito, tanto no extracampo. O treino ele não acaba quando a gente apita e encerra o treino às 5h30, 6 horas ali da noite. Os jogadores têm que se cuidar. No treino tem que vir aqui 100% focado, tem que chegar antes, muitas vezes trabalhando 2 períodos, porque é o que o futebol exige hoje. Então, essa é a minha cobrança dos jogadores entregarem 100%, não só no jogo, obviamente que no jogo muitas vezes eles entregam, mas eles só vão conseguir entregar 100% se eles realmente estiverem entregando 100% no jogo, então no treino. Então eu cobro bastante, procuro ter um diálogo muito aberto com a diretoria. Já trabalhei em outras equipes de torcida, de camisa, mas trabalhei já também em equipes SAF, onde não tem tanta torcida, mas que tem muitas vezes um investidor ali que cobra bastante, que está dia a dia no clube, que coloca dinheiro. Então são pessoas que a gente tem que manter um diálogo. Assim vai ser aqui no Asa,
converso bastante com a diretoria, procuro escutar todos e depois, com a maior quantidade de informações possível, tomar essa decisão. Sobre essa questão da pressão em relação ao Asa chegar nas competições e infelizmente não conseguir o título, não conseguir o acesso, para mim eu tenho uma teoria muito simples sobre isso, que quanto mais você vai chegando, mais próximo está de acontecer. A gente tem vários exemplos, a gente pode utilizar o Fortaleza, mas outros exemplos também de equipes que batem muitas vezes na trave, mas vem fazendo um trabalho, vem mantendo a convicção, vem mantendo o planejamento, e aqui é feito assim no Asa, né? Pode ver que não conseguimos os objetivos o ano passado, né, de título, que o Asa entra para brigar pelo título, e não conseguimos o acesso, mas estamos mantendo aí boa parte da equipe, porque é feito com convicção. Nós acreditamos, sabemos que montamos uma equipe forte nesse ano 2025 e vamos manter boa parte da equipe para 2026. Então, eu acredito muito que quanto mais vezes você bate na trave, mais próximo está da bola entrar. Então, se Deus quiser, vai ser esse ano, 2026, onde mais uma vez vamos entrar forte nas competições para ser campeão estadual, para conseguir o acesso e fazer grandes campanhas na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste também e mais um título, né, que é a da Copa Alagoas. Boa tarde, Rico. Bem-vindo ao Asa, né? Eu queria falar um pouco sobre metodologia. A gente ouviu bastante nos bastidores sobre essa questão do perfil, de como o Asa vai definir esse novo técnico, e a gente ouviu bastante sobre metodologia, porque mesmo o Asa não conseguindo traçar os seus resultados, né, conseguir os seus resultados dentro de campo, como era acesso, como era ser campeão alagoano, os números em 2025 foram bons. E isso chamou bastante a atenção do mercado, que a gente tem visto jogadores conseguindo se transferir para grandes clubes e chamando a atenção. O Asa foi bem em 2025, os resultados não aconteceram, é verdade. Você acredita que essa metodologia tem que ser seguida para aí sim o Asa conseguir traçar os seus voos onde ele busca, claro? Eu não tenho dúvida nenhuma, é o que eu falei, convicção no trabalho. Né? Nós temos que ter convicção, a diretoria do Asa tem muita convicção e isso está muito claro nas renovações. E só de repente não está renovando ainda mais porque a boa campanha, a valorização desses jogadores muitas vezes cria uma competição desleal, né? Onde o clube, como vocês conhecem até mais do que eu, sabe que não vai fazer loucura por ninguém. Então muitos jogadores têm o interesse da diretoria, então alguns jogadores que vocês estão vendo sair aí é porque se valorizaram e existe uma competição desleal. Então a diretoria tem muita convicção no que está fazendo. Infelizmente os resultados não vieram esse ano, mas o trabalho foi muito bem feito pela diretoria, pelos jogadores, pelo Ranieri, que é um grande treinador, não tenho dúvida nenhuma disso. E agora é ter cabeça fria, né? Sabemos que a torcida vai cobrar demais, que o resultado final não veio, mas é ter tranquilidade, porque como eu falei na resposta anterior, quanto mais vezes bate na trave é porque está mais próximo das coisas acontecerem. E todo mundo aqui tem muita convicção de que está muito próximo e se Deus quiser vai ser agora, nesse ano 2026. Professor, boa tarde, Vitor Hugo, Rádio 96 FM de Arapiraca, seja bem-vindo. Com relação à Copa Alagoas, né? Copa Alagoas e Campeonato Alagoano dão ao Asa o calendário, no caso agora para a temporada 2027. Nos últimos 2 anos, o Asa, de certa forma, acabou deixando a Copa Alagoas de lado e focou no Alagoano. O senhor pensa em dar foco nas duas competições ou isso vai depender muito de como for o decorrer assim, dessas competições? A gente precisa ter o conhecimento do calendário, como é que vai ser, né? O presidente ele tem muita autoridade para falar sobre isso, porque ele é liderança em relação a essas equipes. Então, está passando aos poucos o que a CBF vai passando. Então, vai depender muito de como vai ser esse calendário, em que pé a gente vai estar na competição. Então, se através do Campeonato Alagoano a gente já consegue o calendário e essa Copa Alagoas, de repente, no meio do ano, no segundo semestre, ali junto com a Série D, nós temos que fazer um planejamento em cima disso. Mas vai depender muito de quando vai ser, né, a Copa Alagoas. Eu não tenho esse... Não está definido, então provavelmente não vai ser no primeiro semestre junto com o Alagoano. Então é como você falou, vai depender do que vai acontecer, do decorrer das competições, do que nós vamos conquistar no Campeonato Alagoano, que se Deus quiser seremos o campeão e já teremos vaga na Série D, e aí vai depender da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, enfim. Esse planejamento ele só pode ser feito mais na frente quando a gente tiver a definição do calendário. Vamos ouvir o Felipe Mendes,
também, falando dessa vinda para a equipe do Asa. A parceria com o Dico Uhle já é de muito tempo, recente. Fala um pouquinho também de sua trajetória e do contato aí, do trabalho com o treinador. Boa tarde a todos, né? A torcida do Asa, todos presentes aqui. Dico é um amigo desde a época de faculdade, né? A gente já tem uma parceria bem forte. Começamos trabalhando junto no Retrô, né? Ele estava no profissional, ele me levou lá para ser também treinador do Sub-20, né? Depois eu iniciei trabalhando na comissão técnica dele. Depois nós fomos para o River, né, do Piauí, juntos. E agora estamos chegando aqui no Asa, sem dúvida, para essa grande oportunidade, né? Um cara que, assim como vocês já falaram aí do estilo de treino, de jogo dele, é um cara que eu acredito muito, né? Eu vim agora como treinador de base também, mas eu sempre falei que eu nunca tive a vaidade de ser treinador desde que eu estivesse junto de um cara com o perfil do Dico, né? Um cara que eu pudesse crescer junto, que eu pudesse ajudar também. Então, quando ele me chamou, eu não pensei duas vezes, né? E com certeza a gente vai fazer novamente uma parceria muito forte aqui. A parceria é tão grande, tão bonita, que parece até que são irmãos. Pode chegar aqui. Aí não. O Dico, é o seguinte, você disse que está no processo de renovação, a diretoria vai ficar com boa parte do elenco. Isso é bom para iniciar um trabalho, dar sequência a esse trabalho. As peças possíveis novas que vocês devem trazer, você deseja trazer o Reni Max, que foi um dos teus principais jogadores lá no Sergipe? Não, o Reni não está nos planos, pelo menos inicialmente. O que eu conversei com o jogador, quando eu estava ainda lá em Aracaju, ele tinha outros planos, eu nem tinha... nem imaginava estar aqui no Asa, até porque eu estava lá ainda, então é um jogador que inicialmente não está nos nossos planos. Nós temos um monitoramento grande da equipe, né, do departamento de scout do Asa. Eu tenho meu monitoramento também, que eu venho alimentando e renovando a cada ano, então estamos junto com a diretoria conversando, vendo a viabilidade financeira. Muitos jogadores desse no ano de 2025 vão bem nas equipes e, como eu falei, tem uma valorização que muitas vezes fica difícil competir, e tem outros jogadores que estão no nosso radar, que a gente vem negociando, conversando com o jogador, conversando com o empresário, e esperamos que dê certo o mais rápido possível, né, mas sem pressa. Mas claro que o quanto antes nós conseguimos decidir os jogadores que estarão vestindo a camisa do Asa para o ano de 2026, melhor. Mas estamos fazendo com calma, com tranquilidade, conversando com os jogadores, mostrando o projeto do Asa, que, como a gente vem falando, né, é um projeto muito bem feito e que nós temos certeza que vai dar fruto o mais rápido possível. Falando de estilo de jogo, Dico, o que o torcedor do Asa pode esperar para 2026? Equipes mais ofensivas, equipes que trabalham em transição? Como o Dico gosta de ter esse estilo de jogo e como você vai implementar nessa equipe do Asa? Claro, primeiramente contratando, né, renovando com os atletas e aí sim, quando formar essa equipe, começar a trabalhar nos bastidores e nos treinamentos. O modelo de jogo é importante e nós levamos em consideração os jogadores que nós temos também. É claro que todo treinador ele tem sua ideia, ele tem a sua maneira de jogar, mas nós não podemos esquecer que nós já temos um grupo aqui de jogadores e que também tem as características. É importante levar em consideração também a torcida, né, a cultura do clube, como o clube gosta de jogar, isso é importante também, e eu acredito muito que isso vai de encontro à maneira como eu penso. Eu gosto de um estilo de jogo ofensivo, né, um estilo de jogo agressivo, com a equipe marcando o mais alto possível. É lógico que é importante nós termos equilíbrio, defender bem e atacar bem, mas se eu pudesse definir um só critério, né, um só aspecto do meu estilo de jogo, seria um estilo de jogo ofensivo. Eu gosto muito de uma equipe que procura estar o tempo todo com a bola, mas não aquela posse sem objetivo. Eu gosto de um estilo de jogo agressivo, onde os jogadores tenham a bola e o mais rápido possível tentem chegar no último terço do campo, tentem chegar no gol adversário, criando muitas finalizações. Então, assim, esse é meu estilo de jogo, mas é claro que nós temos que ter um equilíbrio. Tivemos aqui uma defesa muito sólida esse ano, e conseguimos, né, renovar e manter boa parte desses jogadores que faziam parte da defesa para o ano de 2026. Então é procurar manter esse equilíbrio defensivo que nós tínhamos e ter ainda uma capacidade ofensiva ainda maior, que é o meu estilo de jogo. Buscar atacar cada vez mais, sendo agressivo, que esse é um estilo que eu priorizo nas minhas equipes. Sempre tentando ter uma linha alta, fazendo pressão, tomando a bola no campo de ataque, porque aí a gente está mais próximo do gol adversário e mais distante do nosso gol. Então,
É isso que eu priorizo nos meus treinamentos. E é lógico, leva tempo, mas eu acredito que com a estrutura que a gente tem aqui, com a qualidade dos jogadores, nós vamos conseguir. E o torcedor do Asa pode ter certeza que vai ver uma equipe envolvente, uma equipe forte, uma equipe agressiva, um estilo de jogo que vai agradar nosso torcedor, tenho certeza, e que vai dar resultado também. Professor, com relação à sequência da sua carreira, né? Depois que o senhor saiu do Retrô, o senhor não teve assim uma continuidade grande nos clubes. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Que o senhor classifica, voltou até agora no Sergipe. E uma segunda pergunta é se o senhor aceita pitaco, né, da diretoria no seu trabalho. Olha, é como eu falei, vamos de trás para frente logo. A diretoria do Asa é uma diretoria muito séria, eu acho que não trabalha com pitaco, né? Como eu falei, aqui nós conversamos, debatemos várias ideias, eu não sou o dono da verdade, é lógico que eu que escalo a equipe, eu que defino, mas eu não tenho problema nenhum de conversar com a minha diretoria, de escutar todos, né, minha comissão também, principalmente, os diretores, conversar, trocar ideia para a gente ter uma outra visão também, né? Às vezes, nós dentro ali do campo, dentro do processo, talvez não conseguimos enxergar alguma coisa que algum diretor chegue e fale e a gente conversa, eu não tenho problema nenhum de testar, né? Então, esse é meu pensamento em relação a isso. Em relação à sua pergunta, de não ter tido uma sequência depois do Retrô, em algumas equipes ali, eu já cheguei, não no primeiro momento como eu estou chegando aqui no Asa, para montar a equipe, para começar a pré-temporada, né? No River, por exemplo, no Campinense, no Iguatu, foram trabalhos aonde eu já fui praticamente muitas vezes na final da competição. No River cheguei na metade da competição, no Campinense eu cheguei no final da Série D, no Iguatu eu também já cheguei depois do estadual começando. Então assim, eram projetos que tinham realmente, né, um tempo determinado ali, que era mais ou menos até a final do estadual ou até a final da competição. Quando eu pude, no Retrô, no Sergipe até com uma dificuldade de ter começado depois do estadual, tendo que desmontar uma equipe toda e começar um trabalho praticamente do zero. No Sergipe nós só do estadual para a Série D só ficaram 4 jogadores. Às vezes que eu tive a oportunidade de começar um trabalho feito, eu estou fazendo aqui no Asa, junto com a diretoria, junto com a comissão, pré-temporada, planejamento, contratar junto com o departamento de scout, eu fiz trabalho longevo, que foi o Retrô e o próprio Sergipe, que comecei depois do estadual e fiz a Série D. E não renovei porque tive uma proposta do Asa e não pensei 2 vezes em vir para cá. Agora vamos ouvir o vice-presidente executivo, o André Chalub. Dico, o André Chalub, o dia dele tem 40 horas, não? Ele, além de ser diretor da equipe do Asa, é defensor público, é radialista, comentarista esportivo e tem uma dedicação assim fora do comum para com a equipe alvinegra. Fala um pouquinho da perspectiva para 2026, André Chalub. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pode ser esse mesmo, esse mesmo. Agradeço pela pergunta e, inclusive, pela oportunidade de já colocar para o torcedor. Vai haver uma série de intervenções aqui no CT Noel Alves, de revitalização dos 2 gramados, com melhorias na estrutura física como um todo. Tudo isso com todos os departamentos do clube trabalhando aqui dentro do CT, responsável por boa parte desta obra. Vai ser mais uma vez o nosso vice-presidente Sullivan, para que a comissão técnica, os jogadores, todos que aqui de alguma maneira exerçam sua função, possam ter a melhor estrutura possível para o Asa dar esse próximo passo. O Asa vem desde 2023 fazendo investimentos constantes aqui no CT Noel Alves e não vai ser diferente agora nessa intertemporada de 25 para 26. Dico, foi falado agora há pouco das competições. São 5 competições que o Asa tem em 2026. Eu digo que é um ano de competições para o Asa. E é mais um ano, conforme você disse, para ratificar essa boa sequência que o Asa tem dentro de campo com os números. Você é adepto no período de pré-temporada a amistosos? Pretende fazer quantos? Jogo-treino, amistoso? Tem uma diferença, né? Jogo-treino para amistoso, né? Eu, particularmente, sou contra jogos com equipe amadoras. Para se lesionar o jogador é coisa rápida, né? Então, assim, você é adepto mais a jogos treinos, qual o período que você requer? 30 dias no mínimo. E uma segunda pergunta em relação ao teu perfil. Você é adepto de uma saída de 3, com 2 alas bem agudos, é basicamente isso?
Essa questão da saída, ela, como eu te falei, vai muito em relação às características, aos jogadores que nós temos. Então, eu tenho minha ideia, é lógico que todo treinador ele tem uma ideia e vai depender muito também das características que nós temos dos jogadores. Então, é lógico que isso aí, talvez essa saída não seja uma situação simples, que nós consigamos com os jogadores que nós temos aqui de qualidade, mas eu procuro também fazer uma variação, muitas vezes sair com 2 zagueiros e os 2 laterais baixar um pouquinho. Isso aí vai depender muito das características ou da estratégia para cada jogo. Em relação à tua outra pergunta, eu sou muito adepto, né, ou do jogo treino ou do amistoso. É lógico que amistoso muitas vezes você não consegue, porque aí vai ter que pedir autorização, federação, material, estádio, e o jogo treino não, é mais simples, cada um vem com um material de treino aqui e nós conseguimos fazer. Eu, a partir da segunda semana, a primeira semana é uma semana adaptativa, né, os jogadores muitas vezes vêm aí de 30, 40 ou até mais dias de férias, então nós precisamos fazer esse jogador ter uma adaptação, né, à intensidade do treino, ao trabalho, mas a partir da segunda semana, se eu tiver condições, se o clube tiver condições, eu não falo questão de condição financeira, eu digo condições de marcar, né, porque muitas vezes não tem as equipes próximas ali ou disponível, mas a partir da segunda semana eu já procuro ter algum jogo treino, algum amistoso, para que nós tenhamos pelo menos aí, antes da estreia, que é lá para dia 10, 12, 15 de janeiro, não sei, pelo menos 4 ou 5 jogos treino amistoso. Então é isso que nós vamos tentar. Eu sempre coloco no planejamento, se nós começarmos aqui no final de novembro, no começo de dezembro, ter já uns 3 ou 4 amistosos ali, jogo treino, um no começo de janeiro, para que, como eu disse, quando a gente estrear na competição, no Campeonato Alagoano, por exemplo, nós já temos pelo menos umas 3 ou 4 partidas, para dar ritmo, para eu conhecer realmente o jogador dentro de campo, para a gente submeter os jogadores ao meu modelo de jogo, à minha ideia, e acontecer erros e acertos para que nós possamos trabalhar, fazer vídeo, fazer pós-jogos. Então, essa é a minha ideia. Se tiver condições, a gente sabe que o mês de dezembro muitas vezes é complicado, essa questão também de marcar algum jogo treino, mas se tiver condições, no mínimo uns 3 a 4 jogos treinos eu queria ter. Pergunta para o presidente Rogério. Já existe uma data estipulada para o reinício das atividades aqui, claro, com o professor Dico. E com relação ao elenco atual, um número de atletas, uma porcentagem de quantos devem permanecer, novas contratações para a temporada? Eu queria que o senhor pudesse falar. Sim, Vitinho. Primeiro eu queria justificar a ausência aqui do nosso executivo, Renan Malbarac, né, que encontra-se lá no sul do país com sua família. Aniversário essa semana, eu queria mais uma vez mandar os parabéns para ele. Né, dizer que toda essa condução, desde a parte de contratação, dos contatos, está sendo feito junto com o Renan Malbarac, mesmo virtualmente, inclusive quando acabar a entrevista aqui, vamos estar numa reunião tratando desses detalhes. Em relação ao planejamento 2026, Vitinho, já começou. Inclusive a gente já conversou alguma coisa também sobre isso. Já começou, você foi o primeiro repórter que chegou aqui e você viu que nossos atletas estavam treinando aí hoje. E treinando, tinha atleta da base, tinha atleta profissional e vai ser dessa forma. Então tem muitos atletas de férias, mas para esses atletas que o clube já tem contrato, seguramente mais tardar em 30 dias eles já estarão aqui fazendo o trabalho. Então o clube cumpre com todas as obrigações e também exige dos profissionais que se dediquem o máximo possível. Então, se o jogador tem contrato com o clube, se os profissionais têm contrato com o clube, eles precisam estar trabalhando. Então, já conversamos com o professor Dico dessa forma. Então, seguramente, teremos 2 situações na nossa pré-temporada. Vai ser aquela pré-temporada daqueles que já são remanescentes do clube, que não foi um novo contrato e sim uma renovação. Esses atletas estarão de férias. Então, como eu falei, hoje é 22, então mais tardar, final de outubro, já vai uma turma de atletas já vai começar a fazer a preparação para o início da temporada, porque o professor diz que ele começa hoje e já temos contrato de hoje até o final da temporada. Então, vai ser dividido aí esse planejamento em 2 etapas. A gente depende muito ainda do anúncio do calendário da CBF. Então,
para sair o calendário estadual, precisa também sair o calendário da CBF. Então, estamos todos muito ansiosos para isso, mas a gente já faz uma provisão baseada em anos anteriores, que a gente começou ali meados do mês de novembro, mas eu creio que o início das competições, que creio que também não haverá mais pré-Copa do Nordeste, não sei a definição final, mas a gente tem uma convicção que isso deve acontecer, não ter mais pré-Copa do Nordeste. Então isso faz com que o início da competição venha a ser ali um campeonato alagoano, talvez junto com a Copa Alagoas, mas não está definido também essa situação, mas eu creio que deve começar ali, como o professor Diego falou, após o dia 10 de janeiro. Então, devemos ter uma pré-temporada com todos os atletas em torno de 40 a 45 dias. E os jogadores? A porcentagem de renovações e novos, assim, o que é que o senhor pode dizer já para então, o torcedor? Tem aqueles jogadores que já têm contrato, tem aqueles jogadores que, óbvio, a gente deixou a chegada da comissão técnica, e nessa reunião que nós vamos ter após o término da coletiva, nós vamos estar definindo aqueles nomes que o nosso departamento de futebol entende que devem continuar, ou que devemos fazer mais uma proposta, junto com o aval da comissão técnica, para ver se enquadra no planejamento. Então não tem ainda um percentual definido, não que eu não queira falar, né, mas porque de fato ainda não existe, não tem como a gente ponderar qualquer percentual nesse momento. O André Chaluba falou sobre melhorias aqui no CT. O início da pré-temporada começa aqui ou fora, em virtude dessas melhorias? O planejamento é para que todas as melhorias sejam feitas a tempo da pré-temporada, mais uma vez, ser feita aqui no CT Noel Alves, sem nenhum prejuízo para o trabalho de atletas e de comissão técnica. Valeu. Presidente, mais uma. Mais um? Presidente, com relação à Copa do Nordeste, claro, ainda não existem definições, né? Copa do Nordeste, Série D. Queria que o senhor pudesse falar a sua opinião, né, sobre... Sei que o senhor já comentou bastante, mas a Copa do Nordeste, essa mudança sem pré-Copa do Nordeste é mais interessante. E com relação também à Série D do ano que vem, queria saber também do senhor, se o senhor é a favor de uma competição maior com 96 clubes ou que permaneça desta forma, sendo mudada apenas em 2027. Olha, falando primeiro em relação à Copa do Nordeste, já houve uma formatação parecida com essa, e caso vão ser 2 clubes por estado, eu acho bem justo, independente do Asa ter sido o vice-campeão. Nesse momento, eu falo em relação ao melhor para as competições. Então, eu consigo ver que uma competição onde se valoriza ali no seu estadual, uma competição regionalizada, então se vão ter 2 vagas por estado e 2 estados com uma terceira vaga. Então, a minha opinião é que de fato seja o campeão e o vice-campeão. Em relação à Série D, eu acho que vocês viram um vídeo que eu veiculei oficialmente hoje, né? Eu prefiro aguardar o posicionamento da CBF. Por quê? Porque eu sou presidente do ASA, mas eu sou representante dos clubes da Série D eleito 2 anos consecutivos. Então, hoje a Série D tem aqueles times que querem uma alteração, aqueles clubes que querem uma alteração imediata, e aqueles que não querem. E eu respeito a opinião de todos. Então, como líder, eu digo que levamos algumas propostas à CBF e estamos aguardando da CBF, dentro do prazo que eles pediram, uma formatação nova para a competição. Agora, se vai ser em 26, se vai ser em 27, se vai ser em 28, eu quero deixar muito claro que eu já sou muito satisfeito em poder ter aberto esse diálogo com a CBF. Então, se vai ser para agora ou para depois, só a CBF pode dizer. Né? Uma coisa que eu tenho que me dizer é que eu me sinto muito lisonjeado hoje à frente do ASA em poder fazer parte de uma Série D do futebol brasileiro. Outrora dizíamos, a Série D é um inferno.
tem que sair daqui, tem que sair desse inferno. E hoje, nós, clubes da Série D, juntamente com a CBF, olhando para essa competição de uma outra forma, hoje nós temos uma dignidade na competição. Existe dificuldade? Existe. Mas existe um subsídio grande da CBF, isso aí precisa ser bastante veiculado. Existe um investimento da CBF. Hoje, uma delegação pode levar 32 componentes. Hoje, se for uma viagem acima de 700 quilômetros, é feita de avião, tudo custeado pela CBF, com hospedagem, com alimentação. Então, isso é uma dignidade grande e já chegou num valor de participação significativo e sempre buscam melhorar, e a gente tem visto essa melhora ano a ano. Então, eu queria dizer mais uma vez que eu, como ASA, me sinto muito orgulhoso em estar hoje, que eu digo que é a elite do futebol brasileiro poder participar de uma Série D de brasileiro. Obrigado, pessoal. Vamos fazer só